Aquele fim de tarde parecia comum para todos na pequena rua de terra batida, menos para a família que tentava passar despercebida enquanto empurrava um carrinho improvisado, cheio de roupas velhas, panelas amassadas e 2 caixas de papelão com tudo que ainda possuíam. O céu acinzentado, pesado, parecia pressagiar que algo ruim estava prestes a acontecer. E estava, mas ninguém imaginava o tamanho da crueldade que estava prestes a se revelar. Muito menos o homem que, a metros dali, observava tudo de dentro de um carro luxuoso, sem saber que aquele minuto mudaria sua vida para sempre. A mãe caminhava curvada, tentando esconder o rosto marcado pelo cansaço. O pai, silencioso, empurrava o carrinho, como quem carrega o próprio destino nos braços. E as 2 crianças, apertadas uma na outra, seguravam um ursinho sujo que provavelmente já tinha visto melhores dias. Elas não choravam, mas havia algo no olhar delas que doía mais do que qualquer lágrima. A aceitação triste de que a vida nem sempre oferece escolhas. Foi então que 3 rapazes surgiram na esquina, rindo alto, com a arrogância típica de quem nunca precisou lutar por nada. Eles se aproximaram rapidamente, como hienas atraídas pelo cheiro da vulnerabilidade. O pai tentou desviar, mas um deles deu um passo à frente, bloqueando o caminho com um sorriso torto. "Olha só o desfile de miséria", disse o primeiro, arrancando risadas dos outros 2. A mãe tentou puxar as crianças para trás, mas o segundo rapaz segurou o carrinho, impedindo que eles avançassem. O pai tentou tentar manter a calma, mas a humilhação veio antes que qualquer palavra pudesse sair de sua boca. "Isso aqui tá precisando de uma limpeza", menos disse o terceiro, empurrando o carrinho de propósito. O golpe foi forte o suficiente para derrubar as caixas, as roupas, as panelas, os poucos objetos pessoais e até o ursinho das crianças foram espalhados pela lama. As meninas se agacharam desesperadas, tentando salvar o que podiam, mas o primeiro rapaz pisou em cima de uma das peças de roupa e disse: "Relaxa, isso aqui não vale nada mesmo." A mãe caiu de joelhos, mas não por fraqueza, por desespero. O pai tentou levantar o carrinho, mas os rapazes o empurraram novamente. Ele quase caiu. A crueldade, o desprezo, a risada fácil, tudo aconteceu tão rápido que a rua inteira ficou em silêncio. Algumas pessoas olharam de suas janelas, mas ninguém interveio. Ninguém ousou, exceto um. Do outro lado da rua, sentado no banco traseiro de um carro preto, um homem observava tudo com atenção crescente. Ele era conhecido como o Milionário, embora poucos soubessem seu nome. Um homem discreto, de olhar atento e que raramente demonstrava emoções. Mas quando viu as garotas tentando salvar o ursinho sujo enquanto os rapazes chutavam as roupas para longe, algo dentro dele se rompeu. Era como se uma corda antiga, segurando uma raiva adormecida, finalmente tivesse estourado. Ele abriu a porta com força, tão rápida que o motorista levou um susto. Suas botas tocaram a lama sem hesitar. O milionário avançou com passos firmes, cada um carregado de indignação. Os rapazes ainda riam, sem perceber quem se aproximava. Mas quando um deles virou a cabeça e viu aquele homem alto, sério e nitidamente furioso caminhando em direção a eles, a risada cessou instantaneamente. Havia algo no olhar dele que não pedia explicações, não ameaçava, não gritava. Era apenas um silêncio denso, perigoso, impossível de ignorar. "Vocês têm 5 segundos para tirar as mãos dessa família", menos disse o milionário, com uma calma assustadora. Os rapazes se entreolharam, confusos. Um deles riu, tentando manter a pose. "E quem é você para mandar alguma coi?" Ele não terminou a frase. O milionário deu mais um passo, e o impacto silencioso daquela presença foi suficiente para o rapaz engolir qualquer coragem que ainda fingia ter. A rua inteira parecia ter parado. Até o vento teve medo de continuar soprando. Nada justificava tamanha crueldade. Nada, e ele não iria permitir. A cena era tão repulsiva, tão injusta, tão absurda, que o milionário sentiu a revolta subir como fogo na garganta. Ele nunca foi de se meter na vida dos outros. Mas não naquele dia, não diante daquela covardia,
não diante daquelas crianças. A cena foi tão cruel que o milionário não segurou a revolta, e naquele exato momento, todos ali perceberam que ele não iria recuar. O silêncio que tomou a rua depois da fala do milionário parecia palpável, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Os três rapazes, antes cheios de confiança, agora se entreolhavam como quem percebe tarde demais que provocou a pessoa errada. O pai ainda estava ajoelhado, segurando uma das caixas tombadas, enquanto Helena apertava as filhas contra o peito, como se pudesse protegê-las até do próprio mundo. A cena era tão carregada de tensão que até as casas pareciam observar. Caio, o mais arrogante dos três, tentou recuperar a postura, endireitou o ombro, franziu a testa e deu um passo à frente, tentando mostrar uma ousadia que o olhar dele entregava como falsa. "A gente só estava brincando, tio", disse, com um sorriso sem graça que tentava mascarar o tremor na voz. O milionário não respondeu, apenas o encarou. Não havia raiva descontrolada naquele olhar, mas sim algo muito pior. Uma indignação fria, calculada, que vinha de alguém que já viu sofrimento demais para tolerar mais um grama sequer. Ele respirou fundo e depois olhou para o pai, ainda ajoelhado no barro. "Levanta menos", disse, com firmeza, porém sem hostilidade. Rafael tentou se levantar, mas a vergonha pesava mais que o próprio corpo. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de impotência. Ele abriu a boca para agradecer, mas o milionário fez um gesto leve com a mão, indicando que não precisava falar ainda. Não naquele momento. Ao ver o pai sendo ajudado, Luan recuou um passo. Talvez estivesse realmente percebendo o tamanho da covardia que tinham cometido. Já Vinícius, o mais nervoso do trio, olhava para os lados, procurando uma rota de fuga, mas não encontrava coragem para se mexer. "Vocês derrubaram as coisas deles", disse o milionário. Sem elevar a voz, "arrumem." O comando foi seco, direto, irrefutável. Caio engoliu seco, olhou para os amigos e depois se abaixou lentamente. O orgulho estava sendo mastigado como vidro, mas ele não tinha escolha. Com mãos trêmulas, começou a recolher as roupas sujas de lama. Luan e Vinícius seguiram, a contragosto. As crianças observavam em silêncio absoluto, sem acreditar no que estavam vendo. Os mesmos rapazes que segundos antes riam delas, agora estavam recolhendo o que pisotearam. Enquanto eles juntavam as coisas, o milionário se aproximou da família. A voz dele amaciou, mas manteve a firmeza. "Alguém se machucou?" perguntou, inclinando-se um pouco para olhar as meninas. Lia balançou a cabeça, ainda apertando o ursinho contra o peito. Nina, tímida, se escondeu atrás da mãe. Mas seus olhos grandes permaneceram fixos no rosto dele, como se tentasse entender por que um estranho estava sendo gentil quando tantos foram cruéis. Helena tentou falar, mas a emoção a engasgou. Ela levou a mão ao peito, apertou o ar como se tentasse segurá-lo e respirou fundo. "Obrigada", conseguiu dizer com a voz fraca, mas sincera. "Não precisam agradecer", respondeu ele. "Vocês não fizeram nada errado." Essas palavras atingiram Rafael como um golpe emocional. Há dias, semanas talvez, ele sentia que o mundo inteiro os culpava pela situação em que estavam. O desemprego, o despejo, a falta de comida na última noite. Tudo parecia uma sequência de derrotas que ele carregava como falhas pessoais. Ouvir alguém dizer que eles não tinham culpa era mais poderoso do que qualquer ajuda material. Do outro lado, Caio segurava uma panela amassada, enquanto Luan recolhia o ursinho que tinha sido pisado. Ele estendeu o brinquedo para Lia, tentando evitar o olhar do milionário. "Foi sem querer", murmurou, mas Lia apenas pegou o ursinho e se virou, sem dar palavra. O milionário observou o trio terminar de juntar tudo, mas ainda não tinha acabado. Nada na expressão dele indicava que deixaria aquilo passar com uma simples lição. Ele se aproximou dos rapazes, que agora pareciam menores, encolhidos, sujos de barro. "Vocês acham que o que fizeram aqui hoje é só uma brincadeira?" perguntou, olhando cada um nos olhos. "Acham que humilhar quem já está no chão
faz de vocês mais fortes? Nenhum deles respondeu. O silêncio era quase uma confissão. Vou dizer uma vez só, menos, continuou ele. Cruzar com alguém mais fraco não é licença para crueldade, é responsabilidade. Vocês falharam miseravelmente nisso. Os três engoliram seco. Vinícius começou a tremer visivelmente. Vocês vão pedir desculpas, disse o milionário. Agora, Caio hesitou, mas a pressão do silêncio o empurrou. A gente errou, disse ele, encarando o chão. Desculpa. Luan e Vinícius repetiram, quase inaudíveis. Helena, mesmo ferida emocionalmente, respirou fundo. Certo, disse ela, mas não façam isso com ninguém mais. As desculpas não apagariam a dor, mas marcavam uma linha clara naquele momento. Aquela família não seria mais pisada. O milionário deu um passo para trás, indicando que eles poderiam ir. O trio se afastou rápido, quase tropeçando na própria vergonha, deixando para trás a arrogância que antes os vestia. Quando finalmente se foram, o milionário se voltou para a família novamente. Vocês têm para onde ir? Perguntou. Rafael baixou a cabeça. A resposta estava estampada no silêncio. E foi nesse instante que o milionário decidiu. Ele não iria apenas intervir naquele momento. Ele iria mudar o rumo daquela história. Venham comigo. A partir de agora, ninguém mais toca em vocês. A caminhonete preta começou a se afastar lentamente da rua de terra, levando a família espremida no banco traseiro. As meninas seguravam o ursinho entre elas, como se fosse um pedaço de segurança que ainda restava. Helena observava pela janela suja, a estrada ficando para trás, enquanto Rafael mantinha as mãos unidas, como quem tenta encontrar um ponto fixo para não desmoronar. No banco da frente, o milionário permanecia em silêncio, olhando pela janela, mas o maxilar tenso denunciava um turbilhão interno. A cada metro que se distanciavam daquele cenário de humilhação, o peso emocional da família parecia se esvair um pouco, mas não o suficiente para desaparecer. Eles não sabiam para onde estavam sendo levados. Não sabiam quem realmente era aquele homem. Só sabiam que, pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha feito algo por eles. O carro entrou em uma estrada asfaltada e, poucos minutos depois, diante deles, surgiu um grande portão metálico que se abriu sozinho, revelando uma propriedade ampla, silenciosa e organizada. Um jardim impecável, árvores bem cuidadas, uma casa grande, mas não chamativa. Era um lugar que parecia protegido do mundo lá fora. Helena segurou o ar por um momento. Lia e Nina olharam ao redor com olhos arregalados. Rafael, tentando compreender a situação, inclinou-se um pouco à frente. Senhor, começou ele, ainda hesitante, a gente não quer causar problema. Agradecemos muito o pau que o senhor fez, mas não sabemos se devíamos... O milionário virou-se um pouco, olhando para ele com um semblante firme, porém menos rígido do que antes. Vocês não estão causando problema nenhum, menos disse. Entrem, confiem em mim por hoje. A porta da casa se abriu suavemente quando eles se aproximaram. Uma senhora de cabelos grisalhos, expressão gentil e postura elegante, esperava no corredor. Ela sorriu ao ver as meninas, que se esconderam atrás da mãe. Tímidas. Dona Olívia menos disse o milionário, com um leve aceno. Precisamos de roupas limpas, comida quente e um quarto preparado para eles. Hoje, claro, respondeu ela, com voz acolhedora. Venham, meus queridos, sejam bem-vindos. A família se olhou por um instante, como se precisasse de um sinal silencioso de que aquilo não era um sonho estranho. Então, com passos lentos, atravessaram a porta. O cheiro de comida caseira imediatamente tomou o ambiente. Lia e Nina, apesar do medo, sentiram o estômago roncar. Helena, envergonhada, baixou a cabeça ao perceber que a fome das filhas era audível. Mas Dona Olívia apenas sorriu e disse: hoje, vocês vão comer até ficarem satisfeitos. A mesa foi arrumada com rapidez. Arroz, feijão, legumes, frango assado, pão quente. A comida parecia simples, mas para aquela família era quase um banquete. As meninas comeram primeiro, com cuidado no início, mas logo se entregando ao sabor. Rafael hesitou antes de tocar no prato, como se não tivesse mais o direito a esse tipo de conforto. Helena apenas observava, emocionada,
sem saber se chorava ou sorria. Enquanto eles comiam, o milionário permaneceu em pé, observando silenciosamente. Não era superioridade, era necessidade. Ele estava processando tudo e, pela primeira vez, sentia novamente o peso de uma lembrança antiga, que preferia manter enterrada. Depois que todos terminaram de comer, ele se aproximou da mesa. "Quero ouvir a história de vocês", disse calmamente. "Tudo, desde o começo." Rafael respirou fundo, olhou para Helena, que apertou sua mão. Ele começou a falar com a voz embargada. "Eu trabalhava na construção, mas a obra fechou. Fiquei sem salário por quase um mês. Depois, a dona da casa onde morávamos disse que não podíamos ficar mais. A gente tentou procurar abrigo, mas ninguém tinha vaga. Dormimos 2 noites na rodoviária." Ele parou, sentindo a garganta travar. "Eu tentei. Eu juro que tentei." Helena completou com um fio de voz. "As meninas ficaram doentes do frio e os médicos disseram que só atenderiam se tivéssemos o documento que perdemos quando fomos despejados. Não sabemos nem onde estão nossas coisas. E hoje, aconteceu aquilo." As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Não eram lágrimas de desespero, mas de exaustão profunda. A sensação de carregar um peso que ninguém mais enxergava. O milionário escutava sem interromper, sem desviar o olhar. A cada palavra, seus dedos se fechavam um pouco mais. Não era a raiva da família, era a raiva do sistema, da indiferença, da crueldade gratuita, da injustiça que parecia sempre cair sobre quem já tinha pouco. Quando Rafael terminou, o silêncio preencheu a sala. Então, o milionário respirou fundo e se sentou à mesa pela primeira vez desde que eles chegaram. A voz dele saiu baixa, mas firme. "Vocês não vão voltar para a rua. Não enquanto eu estiver aqui." Helena tentou protestar. "Mas nós não podemos aceitar tanta coisa. Não sabemos como iremos retribuir." Ele levantou a mão, interrompendo com gentileza. "Retribuir?" Ele sorriu de leve, pela primeira vez. "Vocês já me deram algo que eu pensei que nunca teria de novo." A família o observou, confusa. Mesmo Dona Olívia pareceu surpresa. "Vocês me lembraram de quem eu fui", disse ele, "e de quem eu prometi nunca mais deixar para trás." Rafael franziu a testa. "Como assim?" O milionário fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem. "Eu já passei por isso", revelou. "Muito antes de ter dinheiro. Muito antes de ter tudo isso aqui. Passei fome, dormi na rua e ninguém estendeu a mão. Ninguém. Eu sobrevivi sozinho. Mas jurei que se um dia tivesse condições, jamais deixaria outra família passar pelo que eu passei." O silêncio tomou o ambiente novamente, mas dessa vez era um silêncio carregado de respeito, de admiração, de compreensão. "A cena de hoje", continuou ele, olhando para Lia e Nina, "foi tão cruel, tão brutal, que eu não consegui ficar parado. Não podia. Eu vi minha própria história se repetindo diante dos meus olhos." Helena levou a mão à boca, emocionada. Rafael abaixou o rosto, tentando segurar as lágrimas. "Vocês não são um problema a menos", disse o milionário. "São um lembrete. Um que eu precisava." Ele então se levantou. "Amanhã conversaremos sobre o que vem depois. Mas hoje," ele olhou para Dona Olívia, "prepare o quarto. Eles precisam descansar." A mulher assentiu com um sorriso doce. As meninas foram levadas primeiro. A cama tinha cobertores limpos, travesseiros macios. Lia abraçou o ursinho e se deitou devagar, como se tivesse medo de estragar aquilo. Nina se aconchegou ao lado da irmã, e em poucos minutos, as duas estavam dormindo profundamente. Helena e Rafael ficaram na porta observando, emocionados demais para falar. Quando voltaram para a sala, o milionário ainda estava lá. "Vocês não estão sozinhos", disse ele. "Não mais." E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, aquela família dormiu sem medo. O sol da manhã entrou pelas janelas da casa grande, iluminando o corredor com uma luz suave e acolhedora. As meninas foram as primeiras a acordar. Lia abriu os olhos devagar, ainda abraçada ao ursinho, como se temesse que tudo tivesse sido apenas um sonho. Mas quando viu o quarto limpo, o cobertor macio e a irmã dormindo tranquila ao lado, seu peito se encheu de uma sensação tão rara que quase parecia estranha segurança. Nina acordou poucos minutos depois,
espreguiçando-se com um sorriso tímido. Pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois sentia frio, medo ou fome. Helena e Rafael, dormindo no quarto ao lado, também despertaram renovados. Eles não lembravam a última vez que tinham dormido em uma cama de verdade, com travesseiros e sem a preocupação de que, a qualquer momento, seriam expulsos de onde estavam. Quando desceram para a cozinha, encontraram Dona Olívia preparando o café. Pão fresquinho, frutas cortadas, leite quente, suco, ovos. Um cenário que parecia distante demais de suas vidas. Helena ficou paralisada na porta, sem saber se podia tocar naquilo tudo. Bom dia a menos, disse Dona Olívia, com um sorriso caloroso. Sentem-se. Hoje vocês têm muito o que conversar. As meninas correram até a mesa, cheias de energia. Rafael hesitou por um instante, mas ao ver sua família tão feliz, permitiu-se respirar fundo e se sentar também. Helena, emocionada, limpou discretamente uma lágrima antes de sorrir. Ele acordou cedo, disse Olívia, referindo-se ao milionário. Está lá fora, no jardim. Acho que espera vocês. Rafael e Helena trocaram um olhar significativo. Sabiam que aquele encontro definiria o futuro deles. Ao saírem no quintal, encontraram o milionário sentado em um banco de madeira, observando o caminho de pedras que levava ao portão. Ele não parecia tão rígido quanto no dia anterior. Algo no rosto dele estava mais sereno, como se estivesse finalmente cumprindo uma promessa interna. Bom dia a menos, disse ele, virando-se para receber a família. Como dormiram? Como não dormíamos há meses, respondeu Rafael, com honestidade profunda. O milionário assentiu. Era exatamente isso que ele queria ouvir. Ele bateu levemente no banco, convidando-os a se sentarem. Preciso falar com vocês sobre o que vem a seguir, disse ele. E quero que entendam que não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo oportunidade. Helena segurou o fôlego. Era a primeira vez que sentia que poderiam ter um recomeço real. Vocês podem ficar aqui por alguns dias. Quero que descansem. Quero que recuperem o fôlego. Depois disso, tenho 3 propostas para vocês e quero que escolham sem pressa, sem obrigação. Rafael endireitou a postura. Atento. Primeira opção. Posso ajudá-lo a encontrar trabalho imediatamente. Tenho parceiros em várias áreas. Basta você me dizer o que sabe fazer. E eu coloco você em contato com alguém disposto a contratar. Rafael abriu os olhos, surpreso. Aquilo era muito mais do que ele esperava. Segunda opção. Vocês podem ficar comigo por um tempo maior. Tenho espaço e condições de ajudar até que estejam totalmente estáveis. Não é esmola, é apoio, uma ponte para um futuro melhor. Helena levou a mão à boca, emocionada. E a terceira opção? Continuou o milionário, olhando diretamente para eles. É um pouco mais difícil, mas acredito que vocês têm força para isso. Se quiserem, posso financiar um negócio pequeno para vocês começarem do zero. Algo que possam sustentar com as próprias mãos. Algo que devolva a vocês a autonomia que perderam. O silêncio que se instalou não era de medo, mas de choque. Rafael piscou várias vezes, tentando absorver tudo. Helena apertou as mãos enquanto lágrimas desciam, silenciosas. Por que faria tudo isso por nós? Perguntou Rafael, com a voz rouca. O milionário respirou fundo. Sua resposta veio carregada de verdade, porque eu aprendi com a vida que quem está no chão não precisa de julgamento, precisa de mãos. E eu tive que me erguer sozinho, mas sempre achei que ninguém deveria passar por isso. Ontem, quando vi o que fizeram com vocês, eu vi a minha história e decidi que não deixaria esse ciclo continuar. Helena começou a chorar abertamente, mas dessa vez não era tristeza. Era alívio, gratidão, esperança. Rafael abaixou o rosto, respirando fundo, tentando conter a emoção. As meninas se aproximaram do banco e Lia segurou o braço do milionário. Ele olhou para baixo, surpreso, mas não afastou a mão. Ela ergueu o ursinho para ele, como se estivesse oferecendo o tesouro mais precioso que possuía. Obrigada menos, disse ela. Baixinho. O milionário não era um homem acostumado a emoções tão diretas. Seus olhos ficaram levemente marejados, mas ele piscou e respirou fundo para retomar a postura. Vocês não me devem nada menos, disse ele. Só quero que aproveitem essa chance.
que provem para vocês mesmos que são mais fortes do que pensam. Rafael enxugou as lágrimas e inspirou profundamente. Eu quero trabalhar, disse ele. Quero ganhar meu dinheiro honestamente. Não quero depender da bondade dos outros para sempre. O milionário sorriu de canto. Então começaremos por aí. Hoje mesmo faço algumas ligações. Helena, emocionada, completou. E eu posso aprender alguma coisa. Cuidar de casa, cozinhar, ajudar de alguma forma. Você vai fazer o que quiser, respondeu ele. Não porque precisa, mas porque merece escolher. Aquela frase desarmou completamente o coração dela. As horas seguintes foram preenchidas com conversas, planos, risadas discretas das meninas correndo pelo jardim. A casa, antes silenciosa, agora parecia viva de um jeito diferente. Um jeito que o milionário não experimentava há muito tempo. À tarde, ele acompanhou Rafael até um escritório de construção civil, onde o apresentou pessoalmente ao gerente. Bastaram alguns minutos de conversa para garantir uma vaga para ele, começando na semana seguinte. Rafael saiu dali com lágrimas nos olhos e uma força renovada no peito. Enquanto isso, Helena ajudava Dona Olívia a organizar algumas coisas na casa. Em poucas horas, as duas já conversavam como amigas antigas, trocando confidências e risos tímidos. Era como se Helena estivesse redescobrindo sua própria identidade. À noite, o milionário reuniu a família novamente. Hoje foi o primeiro passo, disse ele. Agora vamos construir o resto. Juntos, as meninas o abraçaram. Helena se emocionou novamente. Rafael apertou a mão do milionário com firmeza e respeito. Ao olhar aquela cena, ele sentiu algo que não sentia há anos: pertencimento. Aquela família, que havia sido humilhada, rejeitada e ferida pelo mundo, agora encontrava um recomeço. E, sem perceber, também oferecia ao milionário algo que ele nunca teve verdadeiramente: uma razão para abrir novamente as portas do seu coração. A cena cruel que ele presenciou não foi o fim, foi o começo de uma nova vida para todos.